Ok, irmãos. Mais uma aula, né? Eu estou aproveitando, o Mário é mais pregador, então eu estou aproveitando para a gente fazer a escola dominical. Quando nós estivermos no local onde nós vamos ter culto à noite, às 7 horas ou 6h30, a hora que vocês acharem que é melhor, o Omar vai perguntar, né? Qual seria o melhor horário? 6 horas, 6h30, 7 horas da noite? Então aí os irmãos vão concordar, vai ser uma votação livre, os irmãos vão colocar suas... E de manhã também, 9 horas, 8h30, vamos começar no café da manhã, vamos sair chamando as crianças para, vem tomar café, vem, você gosta de sorvete? A gente vai dar sorvete. E aí vai trazer as crianças lá também para fazer uma brincadeira. Se colocar um varal de bexigas lá na frente, um som, uma já vai falando para a outra, elas chegam. Ontem eu estava à noite lá na frente da igreja em Pitangueiras, aí encheu de criança. Vai ter igrejinha? Vai ter igrejinha amanhã? Vai ter igrejinha? Então lá já é conhecido, já é famoso. A gente vai ter uma faixa, uma placa, Igreja Batista, lá na porta. Vai ser bem conhecido, as pessoas vão lá abrir uma igreja ali e eles dão um chocolate para nós todo domingo de manhã, dão um café da manhã. Então servir um café da manhã, servir um lanchinho para as crianças e brincadeira, né? E aí ensinar a palavra de Deus. Então o trabalho com crianças e aí à noite o nosso culto e durante a semana nós estamos querendo fazer o culto nas casas. Então vão ser cultos menores, não vão ser cultos assim, é mesmo sentado no sofá ou na garagem da casa. É uma coisa bem simples, menos pessoas. E aí é o estudo bíblico às quintas-feiras. Então vai ser uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. 15 em 15 dias eu vou estar aqui com os irmãos também, de quinta-feira. Eu acho que na escola dominical também vou estar, mas de quinta-feira, pelo menos de 15 em 15 dias, eu vou estar com os irmãos. Isso enquanto o irmão Omar estiver com a gente. Depois a gente vê o que Deus vai direcionar a gente. Então vamos um passo de cada vez. Eu tenho o testemunho que eu falei, no caso da irmã que ela tinha esse dilema, né, sobre a igreja que ela iria frequentar, e ela tinha esse dilema por conta do marido dela, que ele estava com dificuldade de chegar à igreja por causa dos cultos serem domingo à tarde. Domingo à tarde Domingo à tarde é o pior horário, porque você não está nem de manhã e nem à noite. Então você acabou de fazer o almoço, te dá sono, os parentes vêm visitar, não dá para você mandar os parentes embora porque é falta de educação, e aí você tem o horário do culto, e se você tem que sair por horário do culto, você tem que... Enfim, é complicado, é cruel fazer o culto domingo à tarde. Então a gente vai terminar isso logo, acho que 3 domingos a gente já começa os cultos de crente normal, domingo de manhã e domingo à noite, e aí isso vai ajudar muito, inclusive para as pessoas chegarem, para as pessoas conhecerem a igreja. Só que aconteceu uma questão que não é a primeira e não vai ser a última. Quando ela falou que ia para outra igreja, a forma de escolher uma igreja não é, eu entendo que estava criando aquela animosidade, não queria estar aqui porque o domingo é o único dia de ver os filhos, os 4 filhos chegavam em casa, tinha que ficar com ele, eu vou deixar de ver meus filhos para levar você na igreja. Se lidar com uma pessoa descrente é mais difícil, ele não entende a prioridade de servir a Deus. E também que isso é uma fase, é um período, isso vai passar. Nós vamos nos adequando, né? Um mal necessário. O fato dela estar indo para uma igreja pentecostal. Né? Nós sabemos o mal que o pentecostalismo causa, nós sabemos as misturas que o pentecostalismo tem. O pentecostalismo é uma mistura de catolicismo, umbanda, candomblé, espiritismo. É uma mistura de todas as ideias que vieram e encontraram no Brasil terreno fértil. Então todo esse sincretismo, chamado de sincretismo religioso, que é a mistura de várias religiões. Então os próprios evangélicos dos Estados Unidos, que agora também é um terreno fértil para o pentecostalismo, mas os mais antigos, né, séculos atrás, quando veem isso, não veem a característica de uma igreja cristã. É uma outra coisa. O pentecostalismo é uma outra definição de religião. É uma outra religião. É como se alguém chegasse e falasse para você, eu sou budista.
né? Então, uma pessoa não é cristã. Ah, eu sou do Islã, né? Então é outra religião. Eu sou católico. Apesar de ser chamado de cristão, tem crenças completamente diferentes dos evangélicos e dos batistas. E aí dentro do movimento evangélico tem várias denominações. E cada denominação praticamente ela tem uma ideia diferente. Ela tem um pensamento diferente e algumas delas a gente olha e vê que até está muito contrária à Bíblia. Né? Se você falar, por exemplo, adventista do sétimo dia, com aquela idolatria de sábado, né? Eles falam que se você trabalhar no sábado, você não vai para o céu. Tem o juízo investigativo dentro do adventismo, que o estou confundindo com o Mormon. O juízo investigativo é dos adventistas, que Jesus Cristo, né, nesse caso é o próprio Jesus Cristo, está no santuário no céu, investigando a sua vida para saber se você é merecedor do céu. Onde que está isso na Bíblia? Não existe lugar na Bíblia que fala isso. Aí sim, Mormons, Joseph Smith, o fundador dessa religião, está no céu ao lado de Jesus e de Elohim, né? Que aí para eles Jesus e Deus é pessoas diferentes. Eles estão ali num tribunal e no final eles vão julgar você para saber se você é merecedor do... Primeiro você tem que ser membro da igreja deles. Eles são exclusivistas. Se você for de qualquer outra igreja, você não vai para o céu. O céu do Joseph Smith e dos Mormons. Só aí você tem assim uma pincelada dos absurdos que existem. A Tassiele e eu estávamos conversando sobre nomes de igreja, que é apenas a questão da placa, né? A igreja O Cuspe de Cristo, a igreja Jesus veio aqui e deu uma surra no diabo, está na placa da igreja. São coisas assim que assustam a gente, que deixam a gente... Mas tirando essas situações que a gente olha e vê, meu Deus do céu, o que é isso? Aonde pode? A gente tem as igrejas pentecostais, que tem essa questão do sentimento, você precisa chorar, você precisa arrepiar, você precisa se contorcer, porque senão Deus não está ali. Então eles são emotivos demais. Eles levam tudo pro... Se você não tem um louvor onde as pessoas estão derramando lágrimas, Deus não está ali. Eu sei, se emocionar na presença de Deus não é pecado, não é errado. Mas se você, naquele culto, não se emocionar, eles acabam dizendo até que Deus não operou. Deus não estava ali, porque é obrigatório. E aí o pastor tem que fazer das tripas coração para conseguir tirar lágrimas das pessoas. Então ele vira de auditório, um animador de auditório. Então tem que estar sempre tendo uma nova coisa para o pessoal, senão eles vão para a igreja do lado. E olha, a igreja pentecostal é o que mais tem. Você tropeça aqui, já encontra uma igreja. Você tropeça na frente dessa igreja, você já cai na igreja do lado ali. Às vezes até parede meia. Ainda parou de cair, né, pelo Espírito Santo. Eu não entendi aquilo lá. Essas coisas assim, elas achava aquilo tão estranho. Estão até fora do nosso entendimento. Ainda tem, gente? A gente não dente de ouro. Teve uma igreja, olha, desculpa, não sei se você já almoçou, mas tinha uma unção lá no Canadá que chamava unção do vômito. As pessoas expulsavam o demônio vomitando dentro da igreja. E essa igreja ela tinha carpete. Chegou um ponto que estava um cheiro que ninguém suportava. Eles tiveram que trocar todo o carpete. Bom, desculpa. Às vezes você fala assim, pastor, tem coisas muito exageradas. Você olha na internet, você vê que isso é real, isso não é conversa. Então, quando a gente fala, vou a uma igreja, hoje você já não sabe mais aquilo que essa igreja é. Você precisa tomar cuidado. Quando você vê a placa, Igreja Batista, você tem aí boa chance de olhar e saber, eu sei o que essa igreja ensina. Você está passando, virando na rua, você vê, Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu já falei, como é que é? Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Você passa e fala, opa, isso aqui eu conheço. Mas tem pessoas que não têm esse discernimento. Igreja Nossa Senhora de Fátima, uma igreja evangélica. Não é. Não é. Se você for católico, você vai lá assistir uma missa. Você não vai assistir um culto. Então, quando você passa, você tem mais ou menos a ideia da doutrina. É claro, como eu falei da outra vez, muitas pessoas quando entram numa igreja falam, nós fomos numa igreja lá em... a gente estava junto. Lá a gente caçou uma igreja, né? Lá em Serra Negra. E aí, igrejas batistas em Serra Negra. Por quê? A tendência de você estar numa igreja batista
já, de repente, você não é assaltado pelo pastor ali, né? Porque tem umas igrejas, tipo as neopentecostais, que são um degrau acima, que falam muito de dinheiro, 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 cura, cura, cura. Então, é aquela que muitas outras existiam antes, mas ela pegou isso, mas pegou isso com força. Ela, virou top. Então é aquela questão da lavagem cerebral das pessoas e tudo mais. Bom, tendo dito isso, a gente entende, aí terminando o pensamento, a gente chega numa igreja, a gente corria o risco naquele dia. Fomos nessa igreja, a gente podia entrar e falar assim, de igreja batista só tem o nome. Então nem placa batista já, hoje você vê a Assembleia de Deus renovada, não sei como é que eles fizeram isso, mas também não faço questão de conhecer. Presbiteriana renovada, você tem batista renovada, então você vê o pentecostalismo tomando conta disso, porque senão perde o povo. E o que o povo quer? Emoção, quer atividade, quer gente, quer ver um monte de gente, quer ar-condicionado. Eles querem estar num templo que tenha carpete, desde que não tenha ninguém vomitando. Tem pessoas que precisam estar sempre com aquele monte de atividade e tudo, e principalmente questões de convivência com outras pessoas que você idolatra. Então, eu vou procurar uma igreja onde as pessoas elas têm também algum tipo de grana, dinheiro, money, né? Então, eu me sinto, às vezes a pessoa não tem onde cair viva, porque morto você cai em qualquer lugar. E aí ela está no meio de outras pessoas e acaba se falando, não, eu faço parte desse grupão aqui de gente super poderosa, meninas super poderosas ali congregando com ela. Então tudo isso é baseado em ilusão, baseado no sentimento que a gente tem de carnalidade. Tendo dito isso, falando sobre essas questões, eu aconselhei essa irmã, como já aconselhei muitas outras pessoas, dizendo, você não pode escolher uma igreja tendo em vista, foi aqui em Jaboticabal, fui na casa dela, sentei com ela, falei, a irmã sabe que essa igreja é muito diferente da nossa. Essa igreja que a irmã está indo é neopentecostal, ela falou, eu sei que é muito diferente, mas pastor, aí eu percebi que o problema dela era familiar, era de em casa, era questão dele não querer levar, e ela estava com essa luta, ela falou, você quer ir na igreja? Eu vou deixar, mas deixe que você vá a pé sozinha, não me envolva nisso. E ela estava nessa situação. E graças a Deus parece que ela venceu e ela entendeu. Eu deixei também, vai lá, né? Eu falei uma coisa muito séria, vai lá, frequenta lá, fica à vontade, mas você vai sempre ser amada. Se a senhora voltar para trás, não fica triste, não fica chateada, a senhora vai ser recebida, não vai ser cobrada, apontar o dedo, nada disso. Vai lá, quebra a cara e volta. Eu não falei quebra a cara, desculpa. Vai lá, porque se se der bem, fica, né? Se voltar é porque se deu mal. Então, viu alguma coisa e a gente vai estar sempre com o coração aberto. É claro, com limites, a gente vai entender que é uma pessoa que não tem muitas lutas interiores, não tem convicção ainda, mas isso pode ser quebrado, isso pode ser resolvido. Agora, tem uma coisa que tem crescido muito por conta deixa eu ver que hora que é, dá tempo, por conta da internet. Então isso tem se alastrado muito e os intelectuaizinhos gostam muito desse tipo de doutrina. Eu não sei se vocês já ouviram, quando eu explicar você vai entender que você já viu isso. É o calvinismo. Hoje tem um tal de neocalvinismo. É a questão da predestinação. Então eu separei algumas coisas aqui para que a gente passe por cima, para a gente ver exatamente o perigo que é. Porque quando você olha para uma igreja pentecostal, você bate aquele olho e vê aquela pessoa vomitando, rolando, aquela pessoa caindo, aquela pessoa endemoniada, ele chegando, quem é você? Eu sou o Exu, eu estou na vida dela. Fala, vou para trás. Dá o seu dinheiro, paga no cartão. Você olha para aquilo e fala, Jesus Cristo, que absurdo. Só que tem doutrinas, elas estão escondidas. Elas são sutis. Elas estão lá, é como o queijo na ratoeira. É como 1 grama de estricnina na sopa. Você não precisa colocar um balde de veneno na sopa. Você coloca 1 grama, menos de 1 grama, você mata a família inteira. Então o calvinismo, ou a predestinação, é algo
que eu sempre tenho dito, é uma das coisas que tem ceifado milhares de cristãos. Tem colocado uma ideia venenosa na cabeça de muitos crentes em Jesus que foram condenados por conta dessa ratoeira que pegou na cabeça deles e quando viram já era tarde. Então, eu não vou perder a oportunidade de seguir naquilo que é mais importante, contando a história da onde surgiu o calvinismo. Mas o que eu posso dizer é que quando surgiu o calvinismo, eles obrigavam por força de lei, porque muitos crentes eles viam isso como um absurdo, mas o governo inglês, eles obrigavam por decreto que você tinha que fazer parte da religião do Estado. Então muitos crentes foram mortos para virar dessa religião, que é uma religião considerada evangélica também. Mas indo direto para aquilo que eles creem. Você sabia que eles falam que não existe livre-arbítrio? Quem aqui acredita em livre-arbítrio? Acredita? Eu acredito. Com as duas mãos. Como eu tenho livre-arbítrio, eu vou levantar o pé também. Pronto. Eu escolhi levantar meu pé. Na cabeça do calvinista, eles acreditam que não existe livre-arbítrio. Não existe. Livre-arbítrio é um trava-língua. É uma falácia, é uma mentira. Tudo é feito por Deus. Logo, aí eu pergunto, Deus ele criou o pecado? Ele é o autor do pecado? O calvinista acredita que é. O calvinista ele aponta para Jesus Cristo, para Deus e diz, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocou Adão e Eva e colocou a serpente e fez Eva ir até a serpente e colocou no coração da Eva que ela aceitasse com a serpente. Então, já viu aqueles bonecos que tem aquelas cordinhas que você fica manipulando? O fantoche, marionete, né? O fantoche. Então, Deus ele está por dentro. Então, Adão pecou porque Deus obrigou o coração dele a pecar. Eva, ela pecou porque Deus obrigou ela a pecar. Até Satanás faz aquilo que Deus quer. Então nem Satanás tem livre-arbítrio. Então não existe livre-arbítrio. Então se você conversar com qualquer... Aí tem uma coisa. Os calvinistas, isso é chamado de determinismo, né? Ou fatalismo. Já era uma ideia greco-romana, mas também greco-assírio. Você fala, às vezes o pastor está inventando essas coisas, esses nomes. Eu estudo bastante porque eu dou aula, então eu sou obrigado a estudar todo ano de novo as mesmas apostilas. Então eu acabo gravando. Às vezes eu esqueço o nome da menina, da Valéria ali, esqueci o nome dela. Mas eu não esqueço as minhas apostilas, porque eu preciso ficar estudando. Tô brincando, não esqueci o nome dela. Mas aí eu preciso. Então quando eu falo esses nomes, às vezes a pessoa fala assim, será que é assim mesmo? Eu tenho certeza. Porque eu sou professor de seitas e heresias lá no seminário, e eu sou obrigado a ficar estudando essas apostilas todo ano. Então, história da igreja, então tudo isso, 4 matérias que eu dou, uma a cada semestre, são 4 semestres, e isso está bem gravado na minha cabeça. Então, determinismo, o fatalismo, é a mãe do calvinismo. Você não manda em nada, você não tem livre-arbítrio, você não pode decidir pela sua vida. Aí, logo, quando a gente vai falar sobre a questão do evangelho genuíno de Jesus Cristo, é bastante simples a gente entender, principalmente com relação ao livre-arbítrio. Em João capítulo 3, versículo 16, quem souber de cor pode ler, pode falar também. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um livro que o pastor Rômulo escreveu, que pega essa palavra, para que todo aquele que nele crê. O calvinista ele faz uma enrolação com isso, porque João 3,16 é tão simples, porque Deus amou o mundo. Ok, é o amor de Deus, é o promovedor da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, inigualável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu todo aquele que seu nele unigênito, para que todo aquele que nele crê. Essa frase, para que todo aquele... Então tem uma condição.
você precisa decidir aceitar Jesus. Em João 1,12 diz, mas todos quanto receberam... Opa, então eu tenho que receber Jesus para ser salvo. O calvinista diz que, em segundo lugar, existe outra coisa sobre a predestinação e a eleição, é que a pessoa ela não escolhe ser salva. Ela não escolhe. Ele despreza completamente Romanos, não precisa ler, né, mas Romanos 2, João 3, Atos 17, enfim. Vários textos bíblicos, não vai dar para a gente ler todos esses textos, porque a gente tem 15 minutos para terminar. Esses textos, logo depois da questão da não existe livre-arbítrio, você não tem escolha. Tudo está determinado. O que vai acontecer, vai acontecer. Então, mesmo que você não queira, mesmo que você diga não, aí se você for perguntar hoje para um pastor calvinista, se você chegar para ele e perguntar, pastor, vocês creem nisso? Ele vai te dar uma enrolada, porque esse tipo de doutrina, ela é impopular. Qualquer um com um pouquinho de conhecimento bíblico torce o nariz na hora que fala assim, mas espera aí, como assim livre-arbítrio não existe? O senhor está falando sério? O senhor está brincando? Não, é sério. Só que da mesma forma que um adventista vai dizer, não é que você não trabalhar no sábado, você não vai para o céu. É que se você não trabalhar no sábado, aí é capaz de você, talvez, quem sabe, provavelmente, não... Você quer um doce? Não vai para o céu. Só que aí ele fica enrolando para não perder gente. Fica enrolando para não... Então eles não são completamente diretos. A não ser igrejonas grandes, que o pastor está se lixando perder gente e ele já prega a doutrina mesmo abertamente. Mas muitas vezes eles não são diretos. Mas a doutrina calvinista, ela diz, você não escolhe, é Deus que escolhe. Porque eles colocam a soberania de Deus como algo que o homem não é capaz de dizer, eu não quero. Eu acredito que se uma pessoa, diante da graça de Deus, se essa pessoa diz, eu não quero Jesus na minha vida, eu quero prostituição, eu quero droga, eu quero beber minha cerveja, eu quero roubar, essa pessoa ela pode decidir fazer isso. Deus não vai pegar ela e colocar. Bom, tendo falado sobre a questão de livre-arbítrio, a coisa vai piorando. Eu tenho uma brincadeira que eu falo para os meus alunos no seminário, que isso é a teologia do cobertor curto. Falo, como assim, pastor? É a doutrina do cobertor curto. Existe isso? Fui eu que inventei. Essa eu inventei. Você já se cobriu com um cobertor curto? Teve algumas vezes que a Dani dormia no bercinho do lado, e aí, às vezes, ela dormia na cama, a Vanessa punha ela no bercinho, e aí ficava aquele cobertorzinho de bebê. Sabe aquele cobertorzinho de bebê? É um negocinho desse tamanho. E aí tem certas pessoas, que eu não vou citar nome, que costumam pegar a coberta tudo para ela, né? E aí, o que acontecia? Para mim não acordar ela, eu pegava o cobertorzinho da Dani. Então o cobertorzinho da Dani ficava aqui assim, ó. E aí eu ficava com frio nas pernas, aí eu puxava e cobria as pernas. E aí eu começava a sentir frio aqui nos braços. Aí eu puxava e ficava, puxa pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá. Essas teologias, quando ela tem um erro, é como uma cascata, é como uma bola de neve. Tudo o resto vai... É como você fazer um bolo. Você fez um bolo, você errou, não pôs açúcar, pôs sal. E depois você fica tentando consertar o negócio. 6 xícaras de sal você colocou, você vai salvar esse bolo como? Não tem que jogar fora e começar de novo, você perdeu. Então o que acontece? O problema do livre-arbítrio, que no caso seria o primeiro que a gente conta aqui, a gente passa para a questão da eleição e predestinação. Os calvinistas, eles falam nesse malabarismo, o autor aqui desse estudo fala malabarismo exegético dos calvinistas. Eles tentam dar uma torcida, uma puxada nesse cobertor curto, que se você, antes de você nascer, Deus já tinha decretado, porque a gente não decide, a gente não tem livre-arbítrio. Ele já tinha decretado que você vai para o céu ou que você vai para o inferno. Acabou, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Mas espera aí, esse cobertor é curto. Vamos pensar. Não é o que a Bíblia ensina. O que acontece?
você já está determinado para céu ou para o inferno. Ponto. Mas e se eu quiser aceitar Jesus? Não dá. Você não pode. Não, mas eu amo Jesus, eu quero aceitar Jesus. Eles até inventaram uma nova palavra, eu falei para os meus alunos, eles falaram, nossa, eu não sabia que existia isso. Chamado de salvação evanescente. São pessoas que vêm para a igreja, ficam, são bênção, fazem as coisas, até são pastores e tudo, mas não foram eleitos por Deus para o céu. O que vai acontecer? Serve a Deus, ama a Deus, gosta de Deus. Porque foi feita essa pergunta. E aqueles que servem a Deus? E aqueles que amam a Deus, que evangelizam, que têm a vida de santidade, que amam o Senhor? Se eles não forem eleitos, vão para o inferno. Teve, assim, uma salvação evanescente, mas ela desmanchou na hora que a pessoa morreu. E ela foi para o inferno. Mas por quê? Porque Deus determinou. Mas quem que Deus escolhe? É a presciência de Deus. Só Deus sabe. Está dentro da cabecinha de Deus. O Deus calvinista, né? O meu Deus bíblico não. Está dentro da cabeça dele. Então, ele escolhe. E acontece também que Deus, você percebeu que Deus é o criador do pecado? Deus é o criador, é o que escolhe pela predestinação e eleição, não é isso. Tem essa palavra na Bíblia, mas ela fala de predestinação e eleição para aqueles que já são salvos. Aqueles que aceitaram Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, eu fui eleito para ir para o céu. No dia que eu aceitei Jesus, eu fui predestinado. Então, o meu nome foi escrito no livro da vida. Escrever lá. Agora, eles dizem que não é assim que você é predestinado. Você é predestinado desde a fundação do mundo. E aí, lá na fundação do mundo, Deus olhou para Ulisses, falou para Ulisses assim, não vou te assustar não, viu, irmão? Isso aqui é errado que eu vou falar. Falou assim, Ulisses vai viver a vida dele na igreja, vai servir a Deus, vai aceitar Jesus, vai ser batizado, vai participar da ceia, mas quando ele morrer, ele vai para o inferno porque ele não foi eleito. O que isso significa? Que Deus manda pessoas para o inferno. Você já ouviu isso? Já ouviu aquela frase de pessoas que dizem, eu não acredito que Deus manda ninguém para o inferno? Eu acredito. Deus não manda. O inferno, e aí é um outro texto que se a gente fosse, falta 6 minutos, um outro texto que a gente poderia entrar também é a questão que as pessoas, elas acreditam, desculpa, ó, volta, a Bíblia é clara quando ela diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Esse lugar. Aí acontece que, se alguém vai para o inferno, é porque a pessoa rejeitou Jesus, que é o pecado de morte. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É rejeitar Jesus. Então, quando a pessoa rejeita a Jesus, ela está indo consciente para lá. Ela foi evangelizada, ela recebeu folheto, os parentes foram lá, os crentes foram lá, apresentaram Jesus, ela visitou a igreja. Ela falou, eu não acredito nisso. Para mim, eu sou ateu, eu não acredito. Eu não vou receber Jesus. Ou até tem umas pessoas que aceitam, mas no fundo do coração, não acredito. Não. Às vezes até, não, eu até gosto dos crentes. Os crentes são até bonzinhos, mas para mim não dá. Não, eu não. Um dia eu vou, aí pá, o carro bate, morre, vai para o inferno. Por quê? Conscientemente, pela sua própria escolha, rejeitou Cristo. Aí a pessoa vai para o lugar que não era para ela. Não era. O céu foi criado para o ser humano. Mas para você entrar, você não pode ter pecado. E a gente já tem pecado. Então Deus tinha que mandar alguém sem pecado para pagar o preço da morte na cruz no nosso lugar. E se você, para que todo aquele que nele crê, receber Jesus, você recebe a graça de Deus. Então, esse é o caminho. Aí você tem o céu garantido. Mas o calvinista não pensa nisso. O calvinista, ele diz que Deus, ele é o criador do mal. Deus, ele é o criador ele manda as pessoas para o inferno. Aí os calvinistas vão dar qual que é a frase que o rapaz colocou aqui? Malabarismo exegético. A palavra exegética significa interpretação bíblica. Malabarismo exegético dos calvinistas. O que eles falam? Não, Deus não manda ninguém. O que é isso? Bate na madeira 3 vezes. Não manda ninguém para o inferno. Mas
Como assim? A pessoa vai para lá porque ela é pecadora. Mas ela é pecadora porque ela pecou livremente, pelo seu livre-arbítrio? Não, não existe livre-arbítrio. Deus é que colocou o pecado no coração dela. É literalmente isso. E aí fica naquele cobertor curto. Aí, mas e agora? Como é que eu vou responder isso? Como é que puxando para cá, puxando para lá, puxando para cá, puxando para lá? Finalmente, o que acontece com relação à questão da expiação e da salvação, a salvação bíblica e a salvação calvinista? Ela tem uma coisa nos 5 pontos do calvinismo que fala que é expiação limitada. Então tem um número de pessoas que vão para o céu. Não independe do que você quiser. 144 mil? 144 mil só. 144 mil são os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová falaram o número. A única diferença é que os testemunhas de Jeová falaram o número, mas o calvinista é exatamente isso. Então tem um número, mas eles não foram tão precisos assim, tão precisos para botar um número. Os calvinistas foram mais ousados. Vamos botar um negócio, vamos fazer, como aquelas lojas que falam assim, vamos botar um diferencial aqui na vitrine. E aí botaram, os testemunhos de Jeová. Botaram um diferencial lá, acharam um número aleatório e falaram que era aquilo. Mas a ideia do calvinista é a mesma. Então tem um número definido, quem vai para o céu já está definido, quem vai para o inferno já está definido. E é Deus que separa os bodes das ovelhas. Então acabou. Você não tem livre-arbítrio, se você for para o inferno, foi Deus que mandou você. Tem algumas pessoas evangélicas que falam, tem pessoas que criticam os evangélicos que dizem, os evangélicos falam que Deus manda a pessoa para o inferno. Eu não acredito que um Deus de amor vai mandar alguém para o inferno. Eu concordo com esse descrente. Porque Deus ele teve um amor tão grande que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, para que a gente fosse salvo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção, diferença entre as pessoas. Mas o mundo todo, fala. A Igreja Católica, eles creem em Jesus, mas eles não creem que a graça de Deus é o suficiente para a salvação. É preciso ver a obra da parte deles para conseguir salvação, e não é assim. Essa questão da Igreja Católica é uma daquelas questões que eu falei no começo, que quando a gente bate o olho é assustador. A Igreja Católica é um ponto interessante, que é a questão da graça e das obras. Eles acreditam na salvação por obras, na caridade. E nós acreditamos pela graça. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Porque o Espírito Santo nos dá força para fazer. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não tinha força para fazer as coisas que agradam a Deus, buscar a Deus. Não tinha. Quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio morar em mim. A questão que eu estou falando é aquela semente, aquele ponto obscuro, que às vezes a gente vai numa igreja e a gente não sabe se essa igreja é calvinista. E aí a gente, depois de um tempo, a gente já está envolvido naquilo, vendo as músicas falar da graça de Deus e tudo aquilo bonito, e aí de repente quando a gente vê, a ratoeira vem e pá. Já está acreditando naquilo que a gente nem... Já está acreditando. Aí ó, esse é o perigo. A mente já vai acreditando naquilo. Ou achando que aquilo não é tão ruim, né? Porque as outras coisas são tão boas. Porque né? Só um pouquinho de coisa. É só uma coisinha boba aqui. Coisinha boba? É a salvação da alma. A diferença, porque muitas dessas igrejas que são calvinistas, elas nem querem evangelizar, porque elas acham que Deus que vai trazer. Então, para que eu vou falar de Jesus, tentar ganhar uma pessoa para Cristo, evangelizar ela, se Deus que vai trazer já está determinado, né? Então, a predestinação... Opa, passou 1 minuto de acabar. A predestinação, ela é uma bola de neve que veio dessas outras doutrinas, e ela diz então, trocando em miúdos, porque eu demoro 6 meses para dar essa aula de seminário, trocando em miúdos, você é predestinado desde a fundação do mundo, e você é predestinado ao inferno ou ao céu. Mas eu posso escolher aceitar Jesus, eu amo Jesus. Se você morrer e você só vai descobrir se você vai para o céu ou para o inferno depois que você morrer. Então você não pode ter certeza da salvação. Então algumas pessoas dizem, não, mas alguns calvinistas dizem, eu tenho certeza da salvação porque o Espírito falou para mim que eu sou salvo. Mas é conveniente, né? Tá todo mundo lá. Tem outros detalhes, mas aí já não é questões de teologia, é mais uma questão de leitura da conduta.
Os calvinistas, eles são orgulhosos, porque eles se colocam num patamar de somos os escolhidos. É mais ou menos aquele sentimento que os judeus tinham, eu sou judeu. Os gentios, todos os que são escória, chamavam de porcaria mesmo. Então eu sou judeu porque eu nasci judeu, eu nasci numa nação escolhida por Deus, na nação de Deus. E aí o calvinista pegou essa ideia, nós somos calvinistas, então Deus nos escolheu, e aí gera um orgulho, uma arrogância que, como a Tassiele disse, com o passar do tempo, acaba contaminando os novatos e a pessoa acaba nem percebendo. O que Calvino tinha na cabeça? Tá gravando, eu não posso falar. Sabe? Então, são questões assim que divergem tanto e teve tanto combate a isso, só que prosperou essa ideia muito também por conta da força da lei. Porque essa doutrina, ela surgiu na igreja oficial da Inglaterra, Escócia, País de Gales, a Irlanda. Então, estes países, eles obrigavam a população, senão matavam. Por isso que ela cresceu e se alastrou pela Europa, o pensamento calvinista. E eles têm uma outra tática também, que é escrever muito livro. Você pode perceber que o calvinista ele tem trocentos milhões de livros. Todos reformadores e reformado da época da Reforma Protestante. E aí todos eles explicando e falando e contando história a respeito do calvinismo, exaltando o calvinismo, colocando o calvinismo como a doutrina bíblica. Alguns até esquecem a Bíblia de lado. Eles até pregam com um livro de autores, John MacArthur, John Piper, Augusto Nicodemos, qual outros calvinistas da modinha agora? Enfim, e tem muitos. E ficam citando livros e livros e livros e livros desses. Qual que é a diferença de Calvino e Lutero? São épocas. Lutero, ele é o reformador protestante. O ponto central da reforma protestante. Ele era alemão e ele fez um desafio lá na Alemanha, na Catedral de Wittenberg. Ele colocou 99 questões que ele via. 95 teses? 95. Nossa, 94. Aumentou. É que eu acho que ele devia ter posto mais umas 4 lá. Depois eu falo. 95 teses. Com relação, você não precisava ter me corrigido. Vergonha. 95 pontos que ele acusava a Igreja Católica de estar contra a Bíblia. E deu ruim. Todo mundo queria matar ele. Lutero e Calvino pensavam da mesma forma. Calvino, diferentes, pensavam diferentes. Mas no caso de Lutero, como ele foi um dos que estavam saindo do catolicismo, ele não chegou a abordar essa questão de calvinismo. Ele tinha algumas ideias a respeito disso, mas porque ele era contaminado pela doutrina católica. Calvino também era contaminado pela doutrina católica. Então, quando a gente fala de reforma protestante, a gente está falando de um pessoal que tinha acabado de sair da Igreja Católica. E começaram a criar as igrejas baseado naquilo que eles conheciam. Então, até mesmo a terceira carta antes de Filadélfia, Sardes, a carta de Sardes, ela representa esse período em que Jesus Cristo dita para João dizendo: vocês têm aparência de que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Aparência, então eles estavam fundando a igreja protestante, saindo do catolicismo, mas praticando as mesmas coisas, crendo nas mesmas coisas. Era como se você saísse do catolicismo, alugasse um salão e a única diferença é que não tinha santo. Um dos fatores motivando a reforma protestante foi justamente porque a igreja católica começou a colocar a tradição acima da Bíblia. Tradição assim. Então, quando a gente vê a natureza humana colocando a mão nas coisas de Deus, e aí você fala, mas por que o calvinismo não sai da igreja lá que creem no calvinismo? São várias denominações que acreditam no calvinismo. Por que eles não saem? Estão acostumados. Por que os adventistas não fecham tudo e não procuram uma igreja certa? Eles vão vender as redes de televisão, vão vender os hospitais, as escolas. Tem muita gente ganhando.
Então eles mantêm, não, doutrina, eu acredito que tem até muita gente que é até perdido, que está no meio, como todo lugar, que está cuidando daquilo, mas está pensando naquilo como uma empresa. Então eles precisam promover para que aquilo continue vivo. Eu posso falar para o pastor o cúmulo de um absurdo que eu acho? Tem uma Eu combinei, é o sinal do Combinou. Perseguição. Tem uma igreja evangélica, eu não vou citar porque está gravando, eu ia citar, ainda bem que o senhor falou que está gravando. Ela é uma igreja tradicional, igual a Batista. É a mesma, segue a mesma linha. Só que ela batiza criança. Então, ela é tradicional. Então, é uma outra coisa que a igreja calvinista também faz. Ela batiza a criança. Tem muita coisa para falar, mas acabou, já passamos 8 minutos de acabar. Mas o senhor não sabe como que eu aprendi. Hoje, Não, como o senhor esclareceu, o Espírito Santo usou o senhor. O batismo de crianças é algo que muitos batistas morreram por isso. Porque para você ser batizado, você tem que ter consciência da sua salvação. Tem que ser salvo e você aí decidir pelo batismo, que é um testemunho público. Essa igreja calvinista, ela acredita que o batismo e a ceia não são mandamentos, são sacramentos. Catolicismo. Então, quando você é batizado ou quando você participa da ceia, você está recebendo salvação. Isso é não entender absolutamente nada do que significa a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, sacramento, significa despenseiro de graça. Então, é através daquela atitude religiosa que você recebe a graça. A graça de Deus, ela não está vinculada ao manipular humano. A graça de Deus, qualquer pessoa recebe a graça de Deus. É só você pedir a graça de Deus. Não está ali dentro do copinho de ceia. Não está ali na água do batismo. Batismo e ceia são ordenanças. É um momento que a gente lembra do que Jesus fez na cruz, no caso da ceia, e o batismo é um testemunho público que você mostra para as pessoas que você morreu e ressuscitou com Cristo. Você não morreu e ressuscitou ali dentro da piscina. Você fez isso quando você aceitou Jesus, no dia que você orou e pediu perdão dos seus pecados. E aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus instituiu essa forma para você testemunhar para todos. É um testemunho público. É uma ordem de Deus que você tem que fazer. Aí o calvinista, o que ele fala? O reformado em geral, que isso é um sacramento. Então a ideia de batismo, foi bom a irmã citar isso, que a gente falou de batismo, de ceia do Senhor na semana passada. A ideia do batismo do calvinista, ela é completamente desvirtuada. E aí quem participa desse momento está se contaminando ao invés de estar sendo abençoado. É um ritual. É um ritual, é uma idolatria. Aí o que acontece? Os pais se comprometem ali publicamente, batiza a criança e se compromete em que a criança vai andar nos caminhos do Senhor. Então a criança é batizada ali, não tem pecado, mas os pais se comprometem que ele vai continuar na igreja. Então, é uma prática que era usada na igreja católica, na verdade, para você ter o registro, tipo IBGE, tipo, para que eles tivessem um controle populacional e que eles pudessem cobrar impostos e, principalmente, eles registravam os meninos e meninas também, dependendo do que o reino precisava, para a guerra. Então, eles iam até um vilarejo e sabia que lá tinha 18 homens, eles iam lá, pegavam e levavam para ser soldado ou para pagar imposto. Ou as meninas também para servir de concubina, né, para outros feudos. Então, o registro populacional era muito importante. E como fazer com que eles se registrassem? Pelo medo religioso. A minha mãe, ela falava que tinha que me batizar logo, que eu era muito doentinho, e se morresse sem ser batizado, morria pagãozinho. E aí não ia para o céu. Então eu fui batizado com 45 dias de vida. O calvinista, ele pegou... Calvinista é praticamente um católico sem imagem. Então muita dessa doutrina entra e contamina isso. E quem entra lá é como se estivesse voltando para a igreja católica. Então a igreja acaba sendo uma segunda igreja católica evangélica.
Sem papa, né? E sem o... Eles têm, assim, presbítero, eles têm diácono, eles têm... É uma liderança hierárquica. Então, se você olhar a própria hierarquia, ela vai em degraus e tem a pessoa, o chefão lá, o bichão lá, que é o manda. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço, te louvo, que o Senhor possa nos abrir os olhos para que a gente possa entender que a vontade de Deus é que nós olhemos para a Bíblia, para que a gente estude a Bíblia, para que a gente siga a Bíblia, porque é a Bíblia a palavra de Deus. Nos ajuda, ó Deus, para que a gente não seja laçado pelo diabo nestas doutrinas humanas e doutrinas que podem confundir e envenenar a alma daqueles menos esclarecidos. Nos ajuda, Senhor, que nós tenhamos, ó Pai, na nossa igreja, sempre um diálogo aberto, pregações saudáveis e que possamos olhar o agir de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, desculpa, eu estourei o horário 3 minutos, tá bom? Mas foi útil. Mas valeu a pena.